Olá, amigos. O intuito de postar esse vídeo é para explicar sobre a prática do dízimo na Nova Aliança. Não existe nenhum amparo nas Escrituras para que se pratique hoje o dízimo na Nova Aliança. O texto preferido do sistema religioso hoje para justificar a prática do dízimo é o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, quando diz: trazei todos o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ali, o Criador está falando com os sacerdotes e com a nação de Israel, porque o dízimo foi para a nação de Israel. Nós vemos nas Escrituras a prática do dízimo por Abraão, quando deu o dízimo a Melquisedeque, e também Jacó, quando disse para o Criador: se fores comigo, certamente de tudo te darei o dízimo. Então vemos essa prática do dízimo antes da lei de Moisés e durante a lei de Moisés. Porém, no tempo da nova aliança, após a morte do Salvador Yahushua, não existe nenhum amparo para que se pratique o dízimo. O texto de Mateus 23, capítulo 23, quando o Salvador está se dirigindo aos fariseus e os escribas, falando que eles davam o dízimo do coentro, da hortaliça e do cominho, e negligenciavam o mais importante da lei, que era a misericórdia, a justiça e a fé. Ali ainda era a época da velha aliança. E ele disse para aqueles judeus, sacerdotes, escribas, que eles deveriam sim dar o dízimo, deviam praticar o dízimo, mas não deveriam omitir o mais importante da lei. Ali o Salvador não estava nem justificando a prática do dízimo e nem introduzindo a prática do dízimo na nova aliança, porque ali ainda era a época da velha aliança e o Salvador estava sob a velha aliança, porque a nova aliança, ela só se inicia com a morte do Salvador. Isso você pode verificar no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 16, onde diz que onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Mas você lê aí com calma todo o capítulo 9. Para que um testamento tenha validade, é necessário que o testador morra. Portanto, para que o Novo Testamento, a nova aliança, fosse introduzida, passasse a existir, fosse inaugurada, era necessário que o Salvador Yahushua morresse. Portanto, enquanto o testador estava vivo, ou seja, enquanto o Salvador estava vivo em carne, aqui na terra, ainda era a época da velha aliança. Quando ele morre no madeiro, se inicia a nova aliança. Mas alguém poderá dizer: mas o texto de Mateus 23 está no Novo Testamento. Pois é, amado.
Acontece que eles nos enganaram. A Bíblia, ela foi feita pela Igreja Católica, pelos padres católicos, e foi dividida desse jeito, começando o Novo Testamento no nascimento do Salvador, quando se deveria iniciar na morte do Salvador. Mas alguém poderá dizer, mas a Bíblia está errada? Meu amado, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela está errada. A Bíblia tem muitas adulterações. A Bíblia, ela foi feita pelo sistema religioso da época para que pudesse aprisionar as pessoas no sistema religioso, para que as pessoas pudessem ficar cada vez mais longe do Salvador, longe do Criador. E a Bíblia, ela não é as Escrituras. A Bíblia contém as Escrituras, mas ela não é as Escrituras. É preciso separar muito bem esse detalhe. As Escrituras está na Bíblia, mas a Bíblia não é as Escrituras. É preciso encontrá-la. As Escrituras é aquele pavio que fumega. É preciso ler descontaminado, com a mente descontaminada do sistema religioso. Então, foi feita muitas adulterações nas Escrituras. Foi feita muitas modificações. Inclusive, os nomes dos apóstolos foram todos mudados. E o nome do Salvador, que é Yahushua, um nome judeu, hebraico, foi mudado para Jesus, o nome de origem greco-romana. E esse nome está aí, as pessoas estão adorando esse nome, quando deveria adorar o nome do Salvador Yahushua. Então, meu amado, pesquise, procure se descontaminar desse processo do sistema religioso que está aí há muitos anos e tem enganado muitas pessoas e tem levado as pessoas para longe do Salvador. Eu vivi nesse processo durante 30 anos, desde 1983, e fui ordenado a pastor em 1992, mas aprove ao Criador eterno, Yahweh, que Yahweh é o seu nome, revelar o seu Filho em mim. Quando tomei conhecimento através de vídeos postados no YouTube, através de site, quando estes irmãos postavam vídeos dizendo que o nome do Salvador era Yahushua, o nome do Criador era Yahweh, e eu fui conferir, e eu fui pesquisar, e de fato, o nome do Salvador é Yahushua. O Salvador viveu aqui como judeu, segundo a carne. Tinha o nome judeu. E Yahushua é o nome do Salvador. Então você pesquise, você atente com muita diligência, com muito cuidado para estas verdades,
para estas coisas que tem se falado, não negligencie, compare, examine as Escrituras e você vai chegar à conclusão que todo esse sistema religioso que está aí, toda essa prática, essa configuração do sistema religioso, isso é uma enganação e uma abominação aos olhos do Criador e do nosso Salvador Yahushua. Fique na paz de Yahushua.